Estamos aqui nos arrumando, então. 17h01, olha só. 17h01, olha, pontualidade britânica, que maravilha. Só dar um tempinho aqui para que a gente possa se organizar e o pessoal começar a entrar aqui na nossa live dessa sexta-feira, dia 17 de julho, 17 horas. Olha, 17 de julho às 17 horas. Ficou até bonito esse negócio. Ficou. Nem pensamos, mas ficou legal, coisa boa. E esperando o pessoal entrar aí para que a gente possa começar essa nossa mais uma live aí. O pessoal que está em casa acaba gostando de ver coisas novas aí e poder informar as pessoas. Olha aqui, já estamos com o nosso link. Vamos ver. Acho que tá legal aí. Olha aí, peraí que eu tenho que entrar para outro lugar aqui para não me bagunçar. Olha aí. Então aí já estamos com a Jocélia Souza me mandando boa tarde, a Daniela Bocorni, a Irajá Fortes já estão entrando, já estamos com 15 pessoas no ar aí. Olha aí a Daniela mandando coisa boa, boa tarde meninas. A Tami, a querida Tami Azo, essa moça maravilhosa, minha amiga. Oi, mulheres mais que especiais. A Tami é pré-candidata a vereadora aí, eu tô aqui torcendo para a mulherada efetivamente conseguir estar sentada nas cadeiras dos legislativos, quiçá dos executivos, né? Jocélia Souza, sempre acompanho vocês, a Tami lindona, tava com saudade da Tami até. Mas é isso aí, né, gente? Vamos aí começar a nossa live hoje, dia 17 de julho, 17 horas. Não tá tão frio agora, de manhã tá bem mais frio, depois de um tempo de chuva aí que a gente teve, né? Infelizmente, aí muitas pessoas tiveram suas casas alagadas, tiveram com o problema do ciclone, depois um outro ciclone, chuvarada, vento, meu Deus, e deixou muita gente aqui em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul com suas casas embaixo da água, né? Isso é lamentável. Ainda bem que o povo rio-grandense é um povo muito solidário, humano e que ajuda aí nesse momento de sinistros, né? Que não tem como a gente evitar, mas o calor humano aqui no Rio Grande do Sul é bem bom. Por isso que essa baiana veio morar aqui no Rio Grande do Sul, tenho certeza disso. A Ivana, querida, para quem não conhece, é baiana, está há 20 anos aqui conosco no Rio Grande do Sul, já é uma baiúcha. Tem uma filha linda, Maria, queridona, que tem 12 anos. Ela é treinadora comportamental. Olha só, gurias, e pessoal que está nos acompanhando aí, que eu já agradeço a audiência. A Ivana, treinadora comportamental. Nós vamos saber um pouco o que é esse negócio aí. E Master Coaching. E ela também é idealizadora das Mulheres Lapidadas. Boa tarde, Ivana, um prazer enorme te ter aqui conosco nessa live aí, uma live de força de mulher guerreira. Nossa, boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos e todas que estão já nos acompanhando. É uma honra estar nessa live com você, que é uma mulher que eu admiro muito, que também muito inspiradora. E como você falou, né, eu sou uma baiúcha já, vai fazer 20 anos que eu moro aqui no Sul, e escolhi essa terra para literalmente viver, embora eu ame a Bahia, mas eu acho que eu sou uma filha, eu nasci na família certa, eu acho que na terra errada, assim, mas me encontrei literalmente aqui, eu fiz a minha família e fiz a minha vida profissional, então escolhi essa terra. Eu digo que o Rio Grande do Sul me acolheu como uma mãe acolhe um filho adotivo. Aqui eu sou muito feliz, muito, muito feliz. Coisa boa. E o que é treinadora comportamental? Porque a Ivana, para quem não sabe, é uma empresária que trabalha especificamente com isso, com Master Coaching, que é algo que as pessoas começaram a entender há um pouco tempo, né? Algo bem novo, né? Uma disciplina, uma profissão nova, com treinadora comportamental. O que é isso, Ivana? Nos conta um pouquinho.
Então, o treinador comportamental, ele ajuda as pessoas a mudarem as suas vidas através de mudança de comportamento, utilizando as ferramentas do coaching, da programação neurolinguística, da análise transacional e de tantas outras ciências e estudos, né? Como tu falou também, o coaching é uma profissão aqui no Brasil, ela é uma profissão que ela não é muito conhecida, mas ela já existe nos Estados Unidos há muito tempo. Eu sou da 4ª turma de formação aqui no Rio Grande do Sul e da instituição formadora, a 9ª turma do Brasil. E o coach, ele ajuda você a sair do seu ponto A do seu ponto B. Eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa que eu vou te jogar do alto de um abismo para você conhecer todos os seus medos, as suas limitações, mas acima de tudo para você conhecer o seu potencial, a sua força e você entender de que para você chegar no seu resultado você precisa arriscar. Então, eu trago muitas ferramentas do treinador mesmo, né? Que vem com várias ciências. O coach, que é uma metodologia formada também pela administração, pela gestão de pessoas, traz um pouco da PNL, traz um pouco de vários estudos. Então, a gente junta tudo isso numa caixinha de ferramentas e aí a gente identifica o que aquela pessoa quer mudar na sua vida, qual é o objetivo que ela quer alcançar, e a gente utiliza essas ferramentas em prol do nosso cliente, para que ele literalmente chegue no seu objetivo e chegue bem, né? Não adianta somente chegar no objetivo, ele tem que chegar bem. É como você pegar um carro e dizer assim, Ivana, eu vou pegar meu carro, eu quero ir para Santa Catarina. Ok, eu vou te ajudar a chegar em Santa Catarina, mas a gente tem que ver como é que está a manutenção do seu carro, quanto tempo você vai levar para chegar, o que você quer fazer lá, como estão as suas rodas, o seu amortecedor. Então, o coach ele ajuda você a enxergar o macro para poder você chegar bem no seu objetivo. E, na verdade, e aí, com o tudo coach, isso, então, né? não quer dizer que é só na área profissional, pode ser também na área pessoal. Sim, sim. Inclusive, eu amo, a gente chama de life coach, o coach de vida. Eu amo fazer o life coach, que é aquilo que a pessoa quer mudar na sua vida, seja na sua vida familiar, no relacionamento, melhorar comportamento, crenças e valores. Então, o coach de vida, ele atua diretamente na vida da pessoa, ajuda também na disciplina, no foco, e depois a gente tem o coach empresarial, que na verdade, Nádia, o coaching quando ele surgiu nos Estados Unidos, ele surgiu já no esporte, foi para o corporativo, né? E depois, quando chegou no Brasil, ele também veio com as pessoas, os institutos que trouxeram o coaching para o Brasil, eles também colocaram uma linguagem do Milton Erickson, que é a linguagem da hipnose, da programação neurolinguística. Então, a gente acabou levando muito coach para dentro da vida das pessoas. Mas até então, nos Estados Unidos, o coach era totalmente voltado para o desempenho corporativo, para alta performance. Então, hoje existem vários nichos de coach, né? O coach executivo, o coach de vida, a gente tem o coach de relacionamento, só que o mercado foi crescendo, foram se formando muitos coaches, e hoje você ouve falar de muitos nichos. Eu, particularmente, eu sou um pouco contra você ter muitos nichos, porque eu não vejo sentido, por exemplo, coach de alta performance. Mas o processo de coaching é para alta performance, seja no profissional ou no pessoal. Então, eu me intitular coach de alta performance, tipo, tá, mas e aí? Coaching é alta performance? Então, hoje eu sou Master Coach, né? Então, eu estou preparada para atender o meu cliente desde da vida dele, que é o nicho mais importante e mais difícil, que eu costumo dizer, você lidar com as crenças e valores das pessoas, é uma coisa que requer muito conhecimento e que requer muita cura do próprio treinador, do próprio coach, para poder lidar com a vida do outro. Hoje, eu também coloquei o coaching dentro de um projeto que eu tenho, que são Mulheres na Política, né, para ajudar essas mulheres a melhorarem a sua campanha, a ter mais comprometimento, planejamento, realmente. Então, eu trouxe todas as ferramentas do coach para aplicar também num projeto que é um programa de mentoria para mulheres na política. E com a minha empresa, eu tenho os treinamentos, né, que atuo dentro das empresas, tenho as palestras e tenho os processos individuais, que aí as pessoas me procuram por vários motivos, assim. Eu só imagino. É muito diversos os motivos. Não, pois é, eu imagino, daqui a pouco uma pessoa, não tem nada a ver com a profissão, mas eu gostaria de ter
de ser mais segura nas coisas que eu faço, ou eu Uhum. gostaria de até mudar a profissão, mas não tenho coragem. Tu auxilia também a pessoa a se encontrar, daqui a pouco ela nem quer sair daquela profissão, mas é que de repente ela acha que naquela profissão não é tão boa, na outra seria melhor, e tu consegue fazer a pessoa também se encontrar nessas questões, não só de profissão, mas de pessoal, eu gostaria de ser melhor do que eu sou, enfim. Aham. Então, a gente chama de coaching de carreira, né? Que é quando você ajuda as pessoas a mudarem de carreira, de profissão, ou faz com que ela realmente tenha alta performance na carreira dela. Eu atendo muitos executivos, inclusive agora, durante a pandemia, eu estou com clientes que eles falaram: olha, é um momento que eu quero me preparar, eu quero adquirir mais conhecimento, eu quero desenvolver mais competências, mais habilidades porque eu sei que futuramente, passando tudo isso, eu posso ser promovido na minha empresa, eu posso ir para uma outra empresa, num cargo que eu quero crescer mais. Então, a gente chama de coaching de carreira, onde a gente literalmente utiliza as ferramentas do coaching para que ele tenha essa alta performance, para que ele encontre essas novas habilidades, né? Conheça os seus pontos fortes, os seus pontos altos, porque às vezes a gente tem algumas habilidades, mas a gente desconhece. Aliás, muitas vezes, e a maioria de nós temos habilidades que desconhecemos. E as ferramentas do coaching ajudam muito nessa descoberta. É literalmente um processo de descobertas. E o coaching funciona para adolescentes que saem ali do ensino médio e não sabem qual profissão que vão fazer, qual é a faculdade que eu vou ir, para que lado eu quero. Também funciona para a gurizada mais nova aí que está ali, Sim, tá perdida. super. Super funciona. Eu atendi muito adolescente, principalmente no ano de 2013, porque foi um ano que, dos outros anos, eu estava muito comprometida com a empresa, mas assim, eu atendo ainda hoje muitos adolescentes, não é uma orientação, tá? O que o coach faz não é uma orientação. Mas nós temos uma ferramenta que, além de mostrar exatamente todos esses pontos fortes e os pontos de melhoria, ela faz a pessoa enxergar quais são as profissões que estão mais dentro das suas características. Então, por exemplo, né, eu tenho uma avaliação, que é um assessment, onde eu posso dizer, por exemplo, para uma pessoa se ela é mais voltada para a área da comunicação, se ela vai ser mais voltada para a área de exatas, de estratégia, se ela é uma pessoa mais executora, se ela é uma pessoa mais criativa, ou seja, ela pode dar mais na área do marketing, da engenharia, enfim. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam literalmente esse adolescente a enxergar, puxa, eu tenho várias habilidades, e dentro dessas habilidades e competências, eu tenho aqui algumas opções que eu posso escolher, né, a minha carreira acadêmica. Então, a gente olha as opções, né? Eu tive esse ano já alguns clientes nesse processo. Então, a gente analisa quais são as profissões que estão dentro do teu perfil, que você pode utilizar o teu potencial para ter mais sucesso. E vamos analisar, então, profissão por profissão, para ver o que você se identifica, o que faz seu coração bater, né? Porque o que acontece, Nádia? Tem muita gente que entra na faculdade. Eu tenho um caso, eu tenho vários, mas eu vou pegar esse, uma cliente minha. O sonho dela era ser médica. Mas Aham. o pai dela, que é um grande advogado aqui, fez de tudo para ela fazer direito. Ela fez direito, mas ela nunca conseguiu passar no AB. Aí eu te pergunto, por que ela nunca conseguiu passar no AB? Ela queria ser médica, mas ela não foi médica, ela não tirou a OAB, então ela não pode advogar, mas ela foi administrar uma rede de escolas. O que aconteceu? A empresa estava falindo. Entende? Então, por quê? Porque as habilidades dela não estavam naquilo que ela estava fazendo. Ela desperdiçou tempo na faculdade e trabalhando em algo que não era do perfil dela. Então, depois de todo um processo de coach, ela descobriu exatamente, né, o que ela tinha de potencial. Não queria mais fazer medicina, mas hoje ela está usando totalmente a favor daquilo que ela quer e está aí uma empresária de sucesso. Que maravilha! Não, então fica a dica aí Uhum. para a gurizada, para os pais aí que ficam preocupados aí, o que meu filho quer, tem a gurizada, e principalmente cada vez mais jovens, eles terminam o ensino médio, né? E acabam sem saber para que lado vão. Então fica também a dica aí para os Verdade. pais que estão nos ouvindo, que a Ivana também faz essa captação aí e acha o seu melhor. E o Mulheres Lapidadas? O que que é isso? Tu és a idealizadora. O que que é o Mulheres Lapidadas?
Gente, Mulheres Lapidadas, eu digo que eu tenho a Maria Fernanda e eu tenho Mulheres Lapidadas. Uma outra filha que eu tenho, Mulheres Lapidadas. Mulheres Lapidadas é um treinamento de empoderamento feminino, onde eu parto do princípio que empoderamento é você descobrir todos os seus recursos internos. Né? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades como mulher? Qual é a mulher que eu quero ser? Aonde que eu quero chegar? O que eu quero realizar na minha vida? Então, para mim, empoderamento é você descobrir todos os seus recursos internos e você usar a seu favor para você se transformar na mulher que você quer ser, para você fazer tudo aquilo que você deseja fazer e estar aonde você sonha estar. Mas eu também acredito, Nádia, que o empoderamento é para todos, né? É para homem, é para mulher, porque o empoderamento ele surgiu no movimento feminista. Durante muito tempo ele se perdeu, porque ficou mais uma briga de braço de que a mulher parecia ser melhor do que o homem. Na verdade, não é isso. O empoderamento quer dizer eu tenho posse, porque a palavra empoderamento quer dizer você ter posse sobre algo, né? E esse algo é você mesma. Então, o empoderamento feminino é eu tenho posse de mim, eu conheço quem eu sou, ou eu tenho conhecimento de parte de quem eu sou, porque, como diz Osho, a gente não se conhece 100%, né? Então, o empoderamento vem para você conhecer o seu potencial. E quando eu falo de empoderamento, eu não estou querendo dizer que a mulher não tenha poder, mas eu quero dizer que a mulher desconhece todo o poder que ela detém. Né? Então, Mulheres Lapidadas nasceu de um desejo muito grande de ver as mulheres querer descobrir mais sobre si, de se vitimizar menos, de focar mais na solução ao invés de focar no problema, de entender que para que ela chegue onde ela quer, ela tem que depender dela. Ela tem que depender dela mesma, ela não pode terceirizar responsabilidades, ela não pode ficar querendo apontar culpados o tempo todo, porque eu percebo na minha jornada, né, que muitas mulheres acabam terceirizando a culpa. Ah, mas eu não fiz porque foi culpa da minha mãe, mas eu não fiz porque foi culpa do meu marido, ou eu não fiz porque foi culpa porque eu tive filho. E acaba colocando a culpa em todo mundo, menos nela mesma. E aí, o que acontece? Elas se paralisam, elas ficam no mesmo lugar, e isso traz uma vitimização muito grande para a mulher, e ela termina a vida dela sendo o que ela não gostaria de ser. E então, Mulheres Lapidadas nasceu, ele é um treinamento vivencial, cheio de dinâmicas, onde eu trago as dinâmicas exatamente para mudar, para criar um impacto emocional nela, e ela sai de lá, literalmente, já com aspectos mudados, porque quando você vivencia, a possibilidade de você mudar ela é muito maior do que quando você só ouve ou do quando você somente vê. Então, eu trago vivências, né, para literalmente essa mulher entender o que é resiliência. Então, eu trabalho muito a resiliência, eu trago ferramentas da análise transacional, que é um estudo da psicologia, para entender como é o estado de ego dela, o que ela traz do pai, da mãe, e que forjou essa personalidade, mas que ela pode mudar. E eu sou prova disso, porque eu utilizei todas essas ferramentas na minha vida para mudar minha própria vida, né? Então eu trago isso dentro do treinamento Mulheres Lapidadas para trazer esse impacto e mostrar que a gente pode chegar onde a gente quiser. Ó, tem muita gente aqui dizendo também quero ser uma mulher lapidada, mas tem homens também aqui que estão nos acompanhando. O Wanderson Ribeiro mandando um abraço, o Clóvis Alberto também, tá? A Rosângela Medianeira, o Arlindo Souza, é isso aí, são homens e mulheres nos acompanhando aí, sim, porque o tema é interessante, vai ficar aqui gravado no Facebook, as pessoas podem depois assistir. Eu sei que o horário, vocês têm o pessoal, tá todo mundo em isolamento, mas o pessoal tá trabalhando, né? Então fica essa correria. Mas, gente, vocês estão vendo, né? Ivana Lima aí, poderosa, empresária, treinadora comportamental, master coaching, baiana, 20 anos erradicada aqui já no Rio Grande do Sul, com a Maria Fernanda, sua filha. Mas quem vê a Ivana, essa mulher forte, guerreira aí, que traduza para todas as pessoas que a procuram qual o seu foco, qual o seu objetivo, transforma a vida das pessoas, não imagina a Ivana que teve que ser uma fênix, né? Teve que ressurgir das cinzas.
E agora vocês vão conhecer também o outro lado da Ivana, o porquê a Ivana se transformou nessa mulher tão poderosa e essa mulher que é guerreira e que faz com que outras pessoas ao seu redor também possam ser pessoas vencedoras. Na verdade, a Ivana tirou uma força interna aí e mudou a sua realidade. E aí, Ivana, abre o teu coração para nós. Então, na verdade, Nádia, eu venho de uma família muito pobre lá do interior da Bahia, uma família que foi muito limitada de todos os tipos de recurso, e eu vou te falar que a minha vida foi pautada por muitas desgraças pessoais e muitas limitações, e se eu olhar, né, para trás, eu não tinha perspectiva nenhuma de estar aqui hoje, aliás, eu não tinha perspectiva de estar em lugar nenhum, porque eu fui uma menina sem sonhos, eu nunca sonhei com nada. Eu costumo dizer que eu nunca sonhei nem casar com homem rico, né? Que é uma coisa que se ouvia muito antigamente. Hoje não, a gente quer ficar rica e não importa a condição do homem, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de chegar a lugar nenhum, nunca sonhei. Tanto que eu tenho uma palestra que eu falo que as perguntas estão, que as respostas estão nas perguntas que você não se faz. Porque na minha infância nunca me perguntaram o que eu queria, sempre me mandaram fazer. Então eu fui aquela menina que sempre fiz tudo o que mandaram. E eu sofri muitos abusos desde a minha infância, né? Eu sofri muito abuso emocional e sofri abuso sexual também. A gente não tinha televisão em casa e a gente tinha que assistir televisão na casa de outras pessoas e quando eu acordava eu estava sendo molestada. Nunca pude falar sobre isso porque quando eu era pequena mesmo, assim, um pouco antes de tudo isso começar a acontecer, o meu pai me chamava muito de mentirosa. Você é mentirosa, você não sonha. Mas porque quando eu nasci, o meu pai estava num processo de falência, estava numa situação já muito difícil. Então, acho que eu projetava aquele momento difícil quando eu nasci. Então, ele não tinha muito, assim, simpatia comigo. Inclusive, hoje fazem 23 anos que meu pai morreu, mas eu sou muito grata ao meu pai por tudo que ele me deu, assim. Então, tudo que acontecia na minha vida eu nunca contava para ninguém, porque no meu inconsciente ficava o seguinte: você é mentirosa, quem vai acreditar em você? E eu só fui descobrir isso há pouco tempo atrás. Então, eu quero dizer, inclusive, para as pessoas que nos assistem, Nádia, que é muito importante você rever as suas crenças limitantes, e crença é aquilo que a gente acredita. Então, o que você tem acreditado, que você ouviu na tua infância, que está te impedindo de você fazer coisas novas, de você arriscar mais? Porque durante muito tempo eu não tinha coragem de contar as coisas que aconteciam na minha vida, como, por exemplo, o abuso eu não contava porque eu achava que ninguém acreditava. Quando meu pai ficou tuberculoso, eu fui morar com a tia no interior da Bahia, que ela tinha condição. Eu fui escrava dela durante um ano. Eu vinha na caçamba do carro coberta com a lona, enquanto todo mundo vinha no ar-condicionado. Eu tinha ido para terminar minha 8ª série. Ela, vou falar aqui no português bem claro, sabe? Ela fez eu enfiar minha mão numa privada cheia de merda para desentupir. Os meus pratos eram separados. A minha mão arrebentou de tanto torrar café e ter que lavar a mão correndo para poder colocar a mesa do café. Eu era a última a tomar café. E tudo isso aconteceu e eu não falava para minha mãe, né? Na época, o telefone da casa dela, eu ligava e ela descontava dos R$ 50 que ela me dava, como se fosse hoje, a ligação da minha mãe, né? Mas eu não contava. Hoje eu sei que eu não contava porque eu achava que ninguém ia acreditar em mim, tá? Então, depois disso, eu fui estuprada, eu engravidei de um estupro que não foi à frente, né? Porque eu fui muito violentada durante a ação, né? Durante o estupro. E eu pensei em tirar a minha vida, porque eu pensei, puxa, vim para a cidade grande, né? Depois de tudo que tinha acontecido, vim para a capital para estudar, para tentar ajudar a minha família, e sofri com uma pessoa que era cliente da empresa que eu trabalhava, né? Passei por isso. Então, eu pensei, eu vou me matar, porque não resta mais nada para mim. Mas é muito importante a gente perceber duas coisas, tá? Aquelas vozes ruins, que são as crenças limitantes, mas também identificar qual é a voz que eu ouvia de bom que pode me levar a realizar o que eu quero e mudar a minha vida. A minha mãe, a gente tinha uma vida muito miserável, e a minha mãe dizia o seguinte: se espelhe no meu espelho. Olha a vida que a gente tem. A gente lavava roupa numa cachoeira, a gente lavava prato numa cachoeira. A minha mãe tinha uma vida muito miserável mesmo, e tinha que costurar o tempo todo para poder ganhar o dinheiro, né? Porque meu pai tinha a doença do alcoolismo, então a gente dependia muito do trabalho da minha mãe. Então ela sempre dizia: se espelhe no meu espelho. Essa vida que você quer? Você quer essa vida para você? Sabe? Ela dizia muito: eu sou uma mulher miserável. Ela dizia muito isso. Então,
inconscientemente, o que a minha mãe falava também deixou um rastro bom. Então, tipo assim, faça novas escolhas, faça escolhas diferentes, sabe? Procure coisas diferentes, mas não queira essa vida. Mas aí, né, a gente vai amadurecendo e a gente vai tentando fazer essas escolhas. Eu decidi que eu não ia tirar minha vida, mas descobri uma gravidez, né, de um estupro. E eu falei, o que é que eu vou fazer? Mas acabei perdendo o bebê e, sinceramente, não seguiria, não seguiria. Hoje eu te digo, se fosse hoje eu não seguiria, e vou te falar tudo isso que aconteceu, de certa forma eu agradeço que tenha sido comigo. Se fosse com as minhas irmãs, talvez elas não tivessem superado tudo que eu superei, né? Bom, cheguei no hospital e eles acharam que eu tinha tomado remédio para perder, então eu fui muito massacrada no hospital. Foi muito massacrada. Foi pior do que o próprio ato, na verdade, que eu passei no hospital, né? Foi muito pior, assim, porque sofri muito. E depois disso eu pensei, ok, né? Vamos ver o que mais acontece. Vamos ver, vamos focar em coisas boas, né? E aí, no auge ali dos meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu conheci um gaúcho e, né, achei que era o meu príncipe encantado, como todo mundo acha, né? Que é um príncipe encantado. Vim morar no Rio Grande do Sul e achei que era uma relação que literalmente, puxa vida, que legal, vou fazer curso de inglês, coloquei aparelho nos dentes e todo mundo acha que isso é muito bacana. Mas a gente também, eu paguei um preço muito alto por isso, porque enquanto muita gente achava que eu estava fazendo um papel de dondoca, tá uma vida boa, muita gente no interior da Bahia, eu vim de Tuberá, muita gente falou para minha mãe que eu estava dando golpe do baú, né? Eu pensei, meu Deus do céu. Mas eu estava pagando um preço, porque eu não podia ser eu mesma, né? Imagina, a baiana é muito, né? A baiana é muito intensa, a gente vive intensamente, a gente dá gargalhada mesmo, e eu comecei a ser muito podada, assim, sabe? Eu comecei a ter uma vida que ele não falava comigo, ele ficava semanas sem falar comigo, sabe? Foi uma relação tóxica, né? Ele não queria filhos, então eu praticamente fui impedida de ter filhos, né? Então foram muitas situações, tem coisas que eu também não vou poder contar aqui, né? Mas assim, eu fui perceber depois de muito tempo que eu estava numa relação tóxica, mas eu só fui descobrir isso, que é o que muitas mulheres não percebem, muitas mulheres não percebem que estão numa relação tóxica, mas é um círculo que te aprisiona. E novamente eu vou voltar a falar das crenças, porque durante muito tempo eu fui espancada por ele, né? Eu fui espancada, não foi somente uma vez, né? Foram várias vezes. E a última vez foi na frente da minha filha. Eu fiquei no hospital, eu quase não conseguia andar. E ali eu vi que será que a única vida que existe é essa? E eu fui parar para analisar, porque eu venho do círculo de violência desde a minha infância. Eu apanhei muito da minha mãe, eu apanhei muito, 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 muito. Às vezes eu digo para ela, puxa, eu não sei como é que eu tô viva, mas a minha mãe também, ela sabe que eu já perdoei ela muito, porque uma vida tão desgraçada, o único recurso da minha mãe era bater quando a gente pintava o set. Então, só que, tipo assim, a minha mãe dizia muito, casamento é para a vida toda. E eu lembro que quando eu liguei para falar que eu queria me separar, a minha irmã, ela falou assim: a mãe aguentou tudo que aguentou, tipo, quem é tu para não aguentar? Então, tudo aquilo ficava na minha cabeça, né? Tudo aquilo ficava. Casamento é para a vida toda. Então, hoje eu digo para as pessoas: eu acredito em casamento para a vida toda? Acredito, desde que, né, seja um relacionamento saudável, haja respeito, haja amor, haja parceria, haja crescer junto. Relacionamento, se ele começar abusivo, qualquer índice de que o cara pode ser um agressor, eu corto o cordão umbilical, como eu fiz, né? Depois de separada, eu já tive um relacionamento que eu identifiquei que ele seria um possível agressor, porque era muito ciumento, extremamente. Eu falei, não. Eu amo, mas primeiro eu amo a mim. Eu sofri, mas eu cortei o cordão umbilical, literalmente. Então, assim, eu fui descobrindo que eu podia, que existia uma vida melhor do que aquela vida de passar pelos abusos emocionais e psicológicos. Ele me mandava embora muitas vezes. O que você está fazendo aqui? Fui traída demais, né? A pessoa foi na minha porta. É tanta coisa que eu sei que muitas mulheres passam. Que muitas mulheres passam. Então, chegou uma hora
que eu falei, cara, você vai ficar repetindo o padrão de violência até quando na sua vida? E aí eu pensei, vou cortar o cordão umbilical com tudo isso, e eu fui estudar, Nádia. Eu fui estudar, eu fui me conhecer, né? Para começar a me transformar e transformar a minha vida. Foi isso que eu fui fazer, literalmente. E conseguiu, Então, né, a partir Ivana? daí, O teu currículo, a tua consegui. história mostra que, né, tu conseguiste ultrapassar a violência, conseguiste te fortalecer através do estudo, através da tua força interior e ser hoje essa mulher aí, empresária, guerreira, que fortalece também outras mulheres, né? Olha só, estamos aqui com a Sim. Beatriz Piccoli. A Beatriz é Ai, diretora querida. dos idosos aqui no município de Porto Uhum. Alegre e tá mandando, ó. És uma guerreira vencedora, Ivana. História de vida emocionante. A Malu Vargas também mandando um abraço. O Lúcio Barros, parabéns pela sua trajetória, um exemplo de vida. Doir Han está assistindo. A Laura Masson dizendo que fortaleza, Ivana. A Vânia Rossler Adam, que lição de vida, e nós reclamamos ainda. A Nara Lucena, realidade de muitas mulheres. E olha só, né? Tu vem, né, desde criança, né, com essa questão de violência muito perto de ti, né? E as pessoas dizem as crianças vão repetir depois na idade tenra. Nem sempre, né? Algumas repetem, Uhum. né? Tu mostrasse o contrário. Aquilo eu não gostava para mim, não serve para mim, não vai ser assim para minha filha, para as pessoas que me circundam. Isso é legal, né? De se dar conta de que aquilo que tu vivenciou não era uma coisa legal, que não te fazia Uhum. bem e tu poder virar essa roda aí, né? Muito legal isso. Sim. Bom, tu já falasse, mas dá uma reforça para nós. A família não te apoiava quando tu veio aqui para o Rio Grande do Sul, não teve o apoio. Então te separa, volta para cá, nós vamos te Na ajudar. verdade, é até interessante a sua pergunta, porque, na verdade, Nádia, a minha família nunca soube de nada que acontecia aqui, exatamente porque eu ainda tinha aquela questão, ninguém vai acreditar em mim. Quando eu vim morar aqui no Sul, para minha mãe era maravilhoso, porque, tipo, nossa, minha filha está indo morar num outro estado, vai melhorar de vida, né? Porque a gente ainda tinha uma situação, eu estava morando em Salvador, a minha família no interior, mas todo mundo tinha aquela coisa, nossa, vai mudar de vida, porque é muito interessante, é por isso que eu trabalho muito a resiliência no Mulheres Lapidadas, porque a nossa vida é assim, é altos e baixos. Então, assim, quando eu fui morar com a minha tia no sertão, eu disse assim, nossa, minha vida vai Que mudar. idade tu Cheguei, tinha? Que idade tu tinha? eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. E aí, Nádia, eu pensei, cara, minha vida vai mudar. Ela era fazendeira, dentista. Cheguei lá, aquele casarão, eu pensei, meu Deus, quanta coisa que eu vou comer nessa casa que eu nunca pude comer na minha casa. E eu cheguei lá, outra realidade, sabe? Outra realidade. E eu fui tratada literalmente como escrava, sabe? Aí tá, voltei, né? Fui morar em Salvador achando que ia construir uma vida melhor, e aí acontece tudo que aconteceu, e aí, caramba, vamos encontrar força para levantar. Aí eu conheço uma pessoa, venho morar no Sul, e aí começa a acontecer essas coisas. Então, chega um momento que eu pensei, cara, é porque eu tenho que viver por tudo isso mesmo, sabe? Mas você precisa realmente olhar o cenário. Como coach, inclusive é isso que eu falo, né? Eu costumo dizer que é como se eu colocasse a pessoa dentro de um estádio de futebol, só que num teto de vidro. Enxerga a partida aqui, só que vai ser a partida da sua própria vida. Vamos enxergar como é que está o cenário da tua vida, as tuas relações, para ver se você realmente está gostando do que você vê e o que a gente pode mudar e aonde a gente tem que mudar. Então, eu tive que literalmente enxergar a minha vida de cima e identificar que não era aquela vida que eu queria. Então, eu não falava para minha mãe e não falava para as minhas irmãs. Eu ia para a Bahia em alguns anos, mas todo mundo achava que estava tudo muito bem, obrigada. Né? Então, nunca contei. Depois, quando eu quis começar a me separar, eu comecei a dizer, porque eu quero me separar, porque não está legal. Né? Mas aí começou, mas você vai se separar? A mãe aguentou tudo que aguentou, quem é você para não aguentar, né? E aí fui. A minha gravidez também foi muito complicada durante toda a minha gravidez, né, da Maria, que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu tive que, novamente, achei que ia ser diferente, e aí veio de novo, mas vamos lá, vamos levantar e vamos se reconstruir.
Então, hoje, Nádia, tudo que eu faço, porque o coaching também, ele empodera a pessoa. Então, tudo que eu faço é me empoderar primeiro, porque se eu não me curasse, se eu não me empoderasse, eu jamais teria a capacidade de fazer isso com o outro. Hoje eu tenho muitos homens clientes também. Então, assim, hoje o que eu faço é, dentro do processo de coaching, trazer toda a realidade, ver o que a pessoa precisa mudar para ter uma vida melhor, seja profissional ou pessoal. O Mulheres Lapidadas, eu trabalho a mudança de padrão mental. O que é isso? Você tem um padrão. Eu tinha um padrão de violência e que parecia ser normal. Então, vamos identificar qual é o teu padrão. O que tu ouviu do teu pai, da tua mãe? O que tu veio construindo? O que teu marido te falou que te aprisionou num determinado momento? Ou que a tua mulher te falou, embora Mulheres Lapidadas seja só para mulher, mas, né? Os homens, tem muitos homens também que vêm em situações de abuso e então vamos desconstruir esse padrão, né? Então vamos focar. Então eu utilizo ferramentas da PNL, né, para fazer a pessoa mudar esse padrão mental. É como se fosse virar uma chave. Não é do dia para a noite, mas eu gosto muito de uma cliente do Mulheres Lapidadas que ela disse que o Mulheres Lapidadas fica reverberando. É como você bater no cristal e fica reverberando. Então ela diz, cara, cada situação eu penso, mas eu vi isso no Mulheres Lapidadas, mas foi assim que a Ivana falou, então é assim que. E aí ela vai mudando durante todo um processo depois do treinamento. E com tudo isso, eu também criei o Anvive, né? Que é Pois para é, eu ajudar ainda mais outras mulheres. ia te perguntar exatamente isso, que com toda essa tua capacidade de resiliência, de reforço das coisas positivas, mesmo tendo muitas coisas negativas na tua vida, né? Tu hoje, através do conhecimento, eu gostei muito dessa fala, né? Tu foi estudar. Né? As pessoas precisam estudar, né? A grande maioria das mulheres vítimas de violência são mulheres que não estudam, são mulheres que não têm o ensino fundamental completo. Terminam lá pelo terceiro, quarto ano e aí acabam encontrando um companheiro, acabam tendo 3, 4, 5 filhos, não têm independência financeira e a falta de informações faz com que elas fiquem sempre nesse ciclo e não saiam. Tua saída para estudar, para conhecer, para te conhecer, foi fundamental, né? De encontrar aquela força interna de não, só um pouquinho, eu vim para o mundo só para ficar sofrendo ou para quê, né? E principalmente para ser exemplo. Deixa eu falar aqui que tem gente, todo mundo tá falando antes de perguntar da Anvive, a Kessiane Franco te mandando que história incrível. Dói pensar em quantas mulheres passam por isso. A Alane Moreira também te tá dando parabéns, dando boa tarde. Importante trazer exemplos de quem teve e que tem a capacidade de reescrever a sua história. A Nara Lucena falando que é a realidade de muitas mulheres. Enfim, estamos com uma audiência muito boa. E eu quero saber da Anvive. O que é a Anvive? E, por certo, ela nasceu dessa tua história, né, Ivana? Sim, é verdade. Quero deixar um beijo para a Alane. A Alane é lá da minha cidade, lá de Tuberá, na Bahia. Gratidão também a todas que estão aqui com a gente, né? Quero agradecer bastante pela audiência. O Anvive, Nádia, foi um projeto que também é um outro filho que nasceu desse desejo de ajudar outras mulheres a não passar pelo que eu passei, mas mesmo que elas tenham passado, elas entenderem que elas podem escrever uma nova história. Então, eu tenho hoje uma equipe, colegas, na verdade, nós somos uma equipe. Quero agradecer muito ao Fernando Zambon, psicólogo, que me dá muita força nos atendimentos às mulheres. Hoje, o meu telefone, ele não para, eu não tenho como nem divulgar o projeto, porque eu não tenho braços para isso, mas o Anvive, ele é um projeto onde as mulheres passam por mim e eu encorajo elas a denunciar, acima de tudo, a denunciar. E quando eu vejo que elas estão com muito medo, porque do sair de casa vai ser muito difícil, de não ter para onde ir, então eu digo, vamos, então, vamos examinar o teu cenário. Eu faço também um papel de coaching com elas, que é, tá bom, para você denunciar, você precisa então ter de uma segurança, então eu vou te ajudar nisso. Vamos descobrir onde estão as tuas seguranças, como que a gente pode fazer para que você realmente se encoraje e que você possa dar esse pontapé. E eu dou para elas um prazo para elas denunciarem, né? Porque coach também é prazo. Então, eu literalmente faço uma sessão de coaching, né? Acho que a internet deu uma Deu uma piscada aqui. trancada, é. Voltou?
Voltou agora? Voltou. Ok. Então, o projeto Anvive, a gente atende essas mulheres e eu identifico, né, o que elas estão precisando, se elas precisam de um psicólogo, eu passo para o Fernando. A gente tem algumas parceiras, como a Aliciane Fialho, que a gente encaminha para a Aliciane, se precisar de uma vaga de emprego, a gente encaminha também. A Fran Silva também, que é uma grande parceira, que ajuda a fazer no currículo. Então, nós somos 4 pessoas que eu digo assim, eu não coordeno, mas de certa forma eu estou sempre, né, a gente está sempre se reunindo para ajudar essas mulheres. O nosso objetivo é crescer mais com o projeto. Quando a gente estava no presencial, a gente atendia toda terça-feira na Júlia de Castilhos, o dia todo. Nossa. Agora que a gente não consegue, e assim, não tem verba nenhuma, a gente vai, atende, é uma sala cedida, e a gente vai lá e atende, e a gente fica com o coração muito feliz de poder atender. E como a gente não pode agora com a pandemia, então tudo é por telefone, né? Tudo é por telefone, então eu falo. Eu ouço casos como uma moça da Nova Santa Rita, que ela disse, Ivana, eu fui quase escalpelada pelo meu marido essa noite, eu preciso de ajuda, e o que eu posso fazer é ajudar com os contatos, né, e encorajando para a denúncia, e esse é o momento, sabe, Nádia, de pedir muito apoio, porque até não posso falar muito porque me emociona, porque a minha história ela é impactante, mas cada um sabe o peso da sua história. Eu conheço história de mulheres, porque quando eu saí da casa do meu ex-marido, quando eu me separei, eu já era coach, mas eu passei por um momento muito difícil. Eu recebi cesta básica de um amigo, mas eu não desisti. Só que tem mulheres que não têm isso, que elas não têm uma profissão, que elas não conseguem ir adiante. Então, aproveitar que é um ano de eleição e pedir mais políticas públicas, né, para as mulheres, mais amparo. As mulheres precisam de amparo, as mulheres precisam ser fortalecidas, as mulheres precisam ser mais vistas, porque parece que às vezes elas só existem, elas não vivem. Elas existem porque são mulheres, mas no fundo elas não vivem, porque elas estão numa vida muito miserável, né? Também de uma condição muito miserável em todos os sentidos. Eu circulo por muitas periferias aqui de Porto Alegre. Esse ano não deu, infelizmente, mas assim, o pessoal da Vó Georgina, o pessoal da Vila Cruzeiro, o pessoal daqui da Protásio, eu entro em tudo quanto é vila aqui para falar com as mulheres, sabe? E para dizer para elas o quanto a gente precisa se fortalecer, o quanto a gente precisa praticar sororidade, que é a união mesmo, vamos nos unir, vamos conversar, vamos dialogar, vamos buscar conhecimento, estudar, e a gente precisa muito desse olhar, né, dos nossos governantes, dos nossos representantes, para que a gente dê mais dignidade a essas mulheres e para que as filhas dessas mulheres não repitam seus padrões de submissão, de violência. Uhum. E eu estou vindo agora com um projeto que eu quero muito olhar para os homens, porque a gente tem que dialogar muito com os homens com relação ao combate à violência. Não adianta só falar com as mulheres. Os homens também precisam desse diálogo, porque tem muitos meninos, que eu digo os minis-homens, que estão vendo uma violência assim, nua e crua. Eles vão repetir o padrão do pai, de ser agressor, ou eles vão se tornar um agressor, porque viu também a mãe apanhando. Uhum. Entende? Então, a psicologia explica, tem uma parte da psicologia, quem for psicólogo tiver aí pode, né, inclusive falar sobre isso, ou enfim, discordar ou não, que chama-se dependência afetiva negativa. Muitos filhos repetem os padrões do pai por causa de uma dependência afetiva negativa. Eu preciso que ele me enxergue, eu preciso que ele me ame, então eu vou mostrar para ele, olha como eu sou igual a você, então eu vou fazer exatamente o que você fez. E isso é muito triste, porque a gente já está vendo muitas crianças, né? Quando a gente vai nas periferias, principalmente, a gente ouve muito isso. Olha as crianças que estão no tráfico, que estão carregando já uma arma, por exemplo. Então, por quê? Porque está buscando um reconhecimento de algum lado, me reconheça, né? Então, eu peço um pouco desse olhar, um pouco não, eu peço muito desse olhar. A gente precisa muito desse olhar mais voltado para que a gente possa ter mais espaço, sim, para que a gente possa ter mais estudos, para que as mulheres possam evoluir ainda mais. Existem mulheres que não vai buscar estudo, sim, que não vai querer sair da situação de violência. Por quê? Porque ela tem um aprisionamento emocional que contribui muito para isso. Então, o Anvive, ele existe para que eu possa, dentro do tempo que eu tenho e os meus parceiros, ajudar as mulheres que nos procuram
a ser encorajadas para poder denunciar, a saírem de casa, a buscarem fontes de renda, a buscarem formas de reconstruir a sua vida, porque eu fui para trabalhar em 2015 e o meu ex-marido me ameaçava. Ele disse, olha, uma com outro, um olho aberto e outro também. Eu sofri muitas ameaças veladas, assim. E eu tive coragem de voltar. E quando eu voltei, ele me espancou. E eu já era uma mulher empoderada, ele me pegou pelas costas, entende? Então, só que a gente tem que ter coragem de denunciar, e foi o que eu fiz, e é hoje o que eu faço com as mulheres. Denuncia, sabe? Busca fôlego, busca as pessoas que podem te amparar, que podem te encorajar, que podem te ajudar. E eu vou te dizer, se eu tivesse que dormir debaixo de uma ponte, eu ia. Mas eu não continuo, porque eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de não continuar mais naquela situação. Então, hoje, o que eu quero dizer para as mulheres, Nádia, é: não importa de onde você veio, não importa aonde você está, sabe? Olha para onde você quer chegar e se joga, sabe? Como eu disse, se joga, vai se jogar se joga. Você tem que passar pela experiência e sentir o vento bater na cara e dizer, vai dar certo. Tem que se jogar, não adianta. Querida, são ações afirmativas, né? Eu sempre falo, para a mulher sair de um ciclo da violência, para as pessoas, né, enfim, saírem daquilo que elas não gostam, a gente tem que apresentar ações afirmativas. E são ações afirmativas o quê? O conhecimento, o autoconhecimento, o estudo, são exemplos como tu vem dar hoje aqui para nós, é a profissão, é a qualificação, é a sua capacitação, é a pessoa se sentir bem consigo mesma, é ter uma autoestima legal. Rosângela Rodrigues está com a gente, o Cláudio Marcelo está dizendo, sigo sempre o trabalho da Ivana, excelente profissional e super dedicada à causa das mulheres em risco. Parabéns, Ivana. A Sara Prus está conosco, a Júlia Masson, Ivana tocou agora no ponto certo. Precisamos eleger pessoas que se envolvam e abracem a ideia de abrir a porta para essas políticas públicas. A Tami dizendo que é verdade, Ivana, precisamos ensinar os nossos meninos. Rose Oliveira, oi Ivana Lima, mandando um coraçãozinho. Gilson Balbueno está com a gente. Hoje é um dever de todos, principalmente de nós homens de verdade, fiscalizar e coibir esses atos de covardia contra a mulher. Não tem essa história de não meter a colher. Tem que meter a colher sim, é um ato de humanidade, o Cláudio Marcelo falando. Gente, Cláudio, eu quero você na minha campanha. Eu quero isso que ele falou é fantástico, porque mostra que ele é um homem empoderado. Quero você na minha campanha de agosto. Depois eu vou te chamar, viu? A Ivana está cheia de ideias. Em agosto agora é o aniversário da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que veio dar esse reforço aí e fazer toda uma proteção para as mulheres, mas não só para as mulheres, para a família, para o núcleo familiar, porque meninos e meninas também acabam sofrendo com a violência intrafamiliar, né? E a Ivana está com um projeto bem legal aí, que depois a gente vai ficar sabendo. Se a gente pudesse, a gente ficava a tarde toda aqui com essa mulher maravilhosa, que abre o seu coração. Não são todas as pessoas que gostam de falar, de se expor, né, Ivana? Mas eu sei que essa tua exposição, falar da tua vida, né, e que de certa forma, quando tu falas isso, lá no fundo a gente sabe que tu revive aquelas emoções, né, aquela tristeza, aquela violência, né, mas eu te admiro por isso, porque tu tá expondo para mostrar para outras mulheres, outros homens, outras pessoas que tu és uma vencedora. Tu conseguiste passar por várias etapas de violência desde criança e te tornou essa mulher, essa empresária, essa pessoa aí guerreira que está hoje aqui abrindo o teu coração e dizendo, é possível. Precisa ter foco, fé e segurança naquilo que se quer, né? Força, muita força. É verdade, mas Nádia, eu vou te falar só uma coisa, eu não sofro mais, viu, pelo que aconteceu, porque eu já aceitei e tá tudo certo. Eu acho que o que aconteceu para que hoje eu pudesse estar aqui, inclusive. É uma ferida que tem a cicatriz, mas que já não dói mais, e eu acho que é por isso que eu consegui superar, e eu quero que, literalmente, as mulheres entendam que quando a gente supera, a gente consegue seguir adiante. Coisa boa, trancou então um pouquinho, mas voltou. Ivana, eu quero te mega
agradecer aí, parei, deixa eu ver, a Simone Mourão aqui, ó. Esse é um problema grave, passei isso também. E no meu tempo não havia delegacia da mulher. Fui humilhada, mas graças a Deus Nossa. sobrevivi. É necessário combatermos constantemente essa violência, que é uma covardia. A Maria do Carmo, Giorgio, que os homens respeitem mais as mulheres. Enfim, muita gente deixando mensagem. A Flávia Nunes, vocês são especiais. E a ideia é essa Gratidão. mesmo, né? Nós podemos fortalecer o ser humano, independente se é homem, Exatamente. se é mulher, se é jovem, se é idoso. A gente dizer que é possível, né? Fazer uma nova história, Uhum. desde que tu tenhas a força, o conhecimento, e consiga pessoas que possam te ajudar no momento mais de fragilidade, para te puxar e vem que tu consegue, bora lá, vamos fazer. Ivana, querida, muito obrigada pelo teu tempo aí de ficar conosco. A gente sabe que a Maria Fernanda está aí em volta querendo a mãe dela, né? Tu deve estar cheia de compromissos, mas muito importante sempre a gente poder conversar, encorajar outras pessoas a procurarem o seu próprio eu, o seu destino, né? Acharem a sua força de vontade, a sua força interna, aquela. E o que tu nos deixa aí para esse início de final de semana? Bom, eu quero deixar a minha gratidão a ti, que, como eu falei desde o começo, é uma mulher inspiradora e que eu tenho certeza que aliás, você já vem batalhando muito pelas mulheres e eu espero que nesse próximo ano você possa fazer ainda mais, né, com o grande desafio que você está aí para assumir. Então, eu espero que realmente você seja aí uma grande forma de a gente mudar ainda mais a vida das mulheres. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que não é o que nos aconteceu, é o que a gente faz com aquilo que nos aconteceu. Eu fiz combustível para eu literalmente superar todas as minhas dificuldades e realmente me transformar na mulher que eu sou hoje. Ainda não sou a mulher que eu desejo ser, mas certamente sou muito melhor do que eu era lá atrás. E eu acho que a ideia é essa, é a gente buscar ser a nossa melhor versão a cada dia, fazendo o nosso melhor. Então, a mensagem que eu digo para vocês é essa. Não se vitimizem com o que aconteceu com você. Usa como combustível e segue a tua vida, porque o vitimismo só faz com que você caia no buraco sem fim. Então, gratidão mais uma vez e um ótimo final de semana para todos. Gratidão. Essa é a Ivana Lima. E teu contato, quem quiser te encontrar, Ivana, deixa aí a tua rede, como te acham? Então, pode me achar aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, Ivana Lima, o meu Lima tem um H no final, .me. E o meu celular de trabalho é o 519-9407-5225. Tá bom? Olha Obrigada aí, mais uma gente. vez. Então, quem quiser conversar com a Ivana, quem quiser usar esse potencial todo que ela tem aí de treinadora comportamental, de master coach, pode fazer contato com a Ivana. E eu quero agradecer quem nos acompanhou hoje, nessa tarde de sexta, já convidando todo mundo para amanhã às 18 horas, Ivana, tu que tem criança em casa, nós vamos ter um debate sobre exatamente isso. A pandemia e os reflexos na educação dos nossos filhos. Ah, que Então, joia. amanhã a live é assim. E agora? As crianças estão em casa. O que fazer com a educação? Vamos ter dois grandes debatedores, são Estarei presente. psicopedagogos, ensinando aí que depois desses 4 meses, os pais e mães aí ficam meio preocupados. Cobro mais? Não cobro? Deixo mais à vontade? O que fazer para que esse ano, né, não seja tão perdido, né, para as crianças e Sim, adolescentes na questão escolar. Amanhã às 18 aqui nesse Facebook. Agradeço a excelente. todo mundo que nos acompanhou hoje e um grande beijo, Ivana, querida. Muito obrigada pelo teu carinho, tá? Tchau, tchau, gente. Até! Gratidão.